Tá ótimo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais um evento, né, do Meeting de Negociação. Agora nós estamos fechando os eventos do mês de outubro. Todos eles trouxeram um aspecto de negociações na prática, então a gente convidou pessoas para falar sobre as experiências, né, delas em negociação, compartilhar um pouquinho da visão, seja na prática negocial, seja na gestão de negócios, um pouquinho da importância do storytelling nas negociações, e agora a gente faz esse fechamento com essa pessoa super especial, que é o Marcelo, que vai trazer um pouquinho para a gente sobre autenticidade e protagonismo nas negociações. Então, Marcelo, eu te passo a palavra, te agradecendo muito pela oportunidade de estar aqui, aprendendo um pouco mais com você. E avante, vamos lá no nosso evento. Olá. Obrigado, Natália. Pode ter certeza que o aprendizado é mútuo, né? Sempre. Bom, boa noite, né, a todas e a todos. Obrigado pelo convite, Natália. Sempre uma honra e um privilégio estar aqui nas atividades do Meeting, revendo pessoas aqui tão queridas, né, como você, Ana Paula, Zé, outras pessoas que estão chegando e conhecendo pessoas novas aqui. Então, me pediram para falar sobre um tema que eu acho que, porque eu comentei sobre alguns aspectos relacionados a esses conceitos, né, de autenticidade, protagonismo em algumas aberturas ou fechamentos no Meeting, e me pediram para falar um pouco mais sobre isso, né, Natália? A Natália ficou curiosa, queria entender mais esses aspectos, a gente de vez em quando bate uns papos. Então, vamos conversar sobre esses temas, né? Autenticidade e protagonismo nas negociações. A ideia é falar sobre um outro aspecto nosso nas negociações, né? Um outro aspecto que pode dar uma outra perspectiva em relação aos nossos processos negociais, em relação aos nossos processos de interação no dia a dia, em todos os contextos, tá? Contexto afetivo, no contexto familiar, no contexto comunitário, no contexto social mais amplo, no contexto comercial, empresarial, corporativo, acadêmico, por que não? E a ideia é poder introduzir um ponto de reflexão diferenciado, né, que normalmente não se conversa tanto quando a gente está falando de soft skills, né? Vamos ver que ponto que é esse que a gente pode acrescentar e trazer para a gente conversar juntos aqui, né? Então, imagino que a gente pode também interagir pelo chat, sempre que for necessário, e a Natália me avisa se eu não estiver ligado aqui num outro ponto, mas à medida que a gente vai fazendo ciclos de raciocínio, a gente pode ir trabalhando esses aspectos juntos também, tá? Deixa eu deixar o chat aberto também aqui. Muito bem, eu vou começar falando do meu percurso um pouquinho, porque aí eu acho que ajuda a entender o ponto, né, de reflexão e a perspectiva que eu quero trazer aqui. Eu, profissionalmente, né, já vinha realizando algumas coisas lá atrás, bem lá atrás, e eu acabo entrando para quando estava terminando meu curso de História, eu acabo entrando para um Tribunal de Justiça no Distrito Federal, que é o TJDFT. Então, em 1994, eu comecei a minha carreira lá dentro. Fiquei 21 anos dentro do TJDFT, desses 21 anos, pelo menos uns 15, ajudando a desenvolver os programas de mediação na área civil e de família, organizando todo o processo, toda, né, a parte de procedimentos, de pessoas, e como fazer o atendimento, formação de mediadores, supervisores de mediação, professores de mediação e assim por diante. Também fiz esse percurso para ajudar o Conselho Nacional de Justiça para implantar a mediação nos tribunais de justiça do Brasil. E, ao mesmo tempo, em paralelo, quando surge a ENAM, Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ajudando a ENAM também a criar os seus programas, cursos, conteúdos, onde a gente trabalhou com
formação de mais de 8.000 pessoas online no Brasil inteiro. Dessas, metade eram representantes de empresa dos grandes litigantes do país, né, os bancos, as operadoras de telefonia celular, companhias aéreas, grandes lojas de varejo. Depois desse percurso dentro do Tribunal de Justiça, que eu fui até 2014, eu saio e monto uma empresa, a M9GC, para trabalhar com treinamento e consultoria em resolução de conflitos. Então, basicamente, esse é o meu percurso profissional. Além disso, eu, na parte de docência, que vamos dizer assim, boa parte do meu coração está ali, né, na parte de docência, eu vou ali nesse percurso, porque eu acho que eu vou acabar minha vida dando aula. Até onde eu tiver forças, eu vou estar nesse processo de interação. Então, eu tenho os meus cursos, né, em 9, e, ao mesmo tempo, participo como professor convidado no curso de mediação do Mediare, no Rio de Janeiro, com a Tânia Almeida, nos cursos de mediação do Instituto da Cor, da Fernanda Levi, da Sandra Bayer, da Soraya Nunes, no curso da Equilibre, com a Ana Esteves também, e eu atuo também como professor da FGV de São Paulo, né, em alguns programas relacionados a esse tema, professor em alguns programas da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que está baseada em Brasília. Eu sou de Brasília, estou baseado em 2 lugares, Brasília e, esse ano, boa parte do percurso aqui no Rio Grande do Sul, num local chamado Recanto Maestro, que é perto de Santa Maria. Convido vocês, quando quiserem me visitar, venham, porque o lugar é muito bonito. E aqui eu sou professor da ANF, que é Antônio Meneghetti Faculdade, no MBA de Identidade Empresarial e Business Intuition, né? Um trabalho que é feito há mais de 10 anos, com empresários de todo o Brasil, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Também estou envolvido nos programas de escola de negócios aqui da faculdade, que é um programa muito interessante, trabalha tanto com os próprios alunos, mas também com os empresários, né, de várias partes. Professor também atuando na graduação, aqui uma disciplina chamada Sistema e Personalidade, uma disciplina especial que a gente ajuda o aluno a começar a se integrar com o mercado. Então, uma disciplina de liderança, onde a gente trabalha outros aspectos interdisciplinares, né, que a gente chama de disciplina FOIL, que é a formação ontopsicológica interdisciplinar de liderança. E também nos percursos e nos programas de alta formação empresarial, que a gente faz também, que é a porta de entrada para os empresários. Depois eles querem fazer MBA, eles querem fazer especialização, eles querem dar continuidade a esse percurso, aqui na Fundação Antônio Meneghetti também. Então, esse é o meu percurso e um pouco do que está acontecendo hoje na minha vida, né? Por que eu estou falando isso? Exatamente para a gente conectar com os pontos que eu vou colocar aqui como reflexões, como possibilidades da gente conversar. E a minha formação acadêmica ela é em História, né? Uma pós-graduação em Administração pela FGV e uma especialização em Psicologia Social, num programa feito triangulado entre Brasil, Itália e Rússia. A minha tese eu defendi na Universidade Estatal de São Petersburgo, em Psicologia Social com orientação em ontopsicologia. Então, uma experiência muito legal, muito interessante. E, ao mesmo tempo, depois eu mergulhei nos processos de conhecer um pouco mais a fundo, né, a metodologia de negociação da escola, do projeto de negociação de Harvard, por meio da CMI, que é, né, a master brand aqui do nosso meeting de negociação, e tanto aqui em programas no Brasil, quanto em programas nas instalações da Universidade de Harvard. O que eu fiz? Eu juntei, né, e venho juntando todo esse arcabouço, todo esse ferramental,
conjunto de instrumentos e técnicas e conceitos também, né, das soft skills, onde a gente trabalha a questão da negociação, do relacionamento interpessoal e da comunicação efetiva, que a gente pode chamar de soft skills, né? Hoje, mais do que nunca, né, soft skills estão sendo, não é que elas estão sendo exigidas, é o bilhete de entrada, ou você está ali ou você não está mais, né, vamos dizer assim. As hard skills, eu sei que as hard skills a gente passou uma vida estudando hard skills e quando chega no mundo empresarial, comercial, profissional, eles querem as soft skills, né? Então, ficou essa situação. Preparam a gente para um universo diferente, que quando a gente chega lá, encontra outra coisa. Então, as soft skills hoje são muito requisitadas. Tem uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, da qual a Ana Paula é super, aqui a Ana Paula Peron é super integrada. Né, Ana Paula, eles fazem pesquisas, acho que a cada 2 anos, e a do ano passado, né, que serve para o ano passado para cá, que joga para os próximos anos, fica muito claro ali as necessidades de liderança, nível de CEO, executivo, gerência, supervisão, soft skills. Está entre as 3 principais necessidades. Comunicação também, para se trabalhar. Só que tem uma outra skill, que é a skill que eu venho me especializando e trabalhando diretamente, tanto nos estudos quanto na aplicação prática, que são as self skills. Estão ficando cada vez mais conhecidas. E está aparecendo já em alguns relatórios, como o do Fórum Econômico Mundial, o último que foi feito, que é o futuro, né, do mundo do trabalho, né? Quais são as habilidades mais exigidas, as áreas de competência que o mercado está de olho, né, e que são mais necessárias. A grande parte vai na negociação, vai nas habilidades interpessoais, né, as interpersonal skills, as people skills. Mas já começa a aparecer esse ano, né, do ano passado para cá, começou a aparecer muito fortemente, não só nesse relatório, mas em outros, que são as habilidades de autogestão, né, que são as self skills, self-management skills. Então, eu junto as soft skills com os meus estudos sobre o ser humano, como que ele interage diante das situações conflitivas, diante das suas relações, como é que ele vai se conhecendo para aumentar o seu nível, né, a sua capacidade de obter resultados nas suas inter-relações. Então, a gente está falando das self-skills. Como é que isso conversa com a negociação? Como é que isso conversa com as soft skills? Que a gente pode entender a negociação como uma soft skill. E dentro do universo da negociação, a nossa capacidade de comunicar, a nossa capacidade de interagir, de chegar a pontos de convergência, de influenciar e ser influenciado e chegar em pontos, né, que fazem a gente avançar na vida, em todas as áreas. Se a gente for olhar, é uma habilidade, claro, interdisciplinar e transversal. Então, ela é necessária para tudo na nossa vida. E mesmo que a gente finja que ela não existe, ela vai acompanhar a gente o resto da vida, né? A gente vai estar sempre negociando nesse nível. Então, eu combinei a união dessas ferramentas e técnicas com o estudo, né? Eu fiz algumas anotações para não me perder aqui, para a gente ter tempo, senão eu sou um cara que fala muito, e aí, se eu não faço as anotações, eu viajo, né? Então, eu combinei com os estudos da dinâmica interior do ser humano, né, como é que ocorrem os processos perceptivos, emocionais, sentimentais, racionais e de comportamento. Como é que, nesse caso, quando a gente fala de soft skills, estamos mergulhando nesse universo, se entender como é que é o nosso processo perceptivo. Como que o processo perceptivo influencia o que nós vivenciamos emocionalmente. Como que a vivência emocional vai estruturando sentimentos. Como que isso depois conversa de novo com as nossas percepções.
e como é que isso como é que isso impacta no nosso processo racional, intelectivo, que condiciona a nossa ação, condiciona o nosso comportamento. Então, quando a gente está falando de comportamento, que é, né, vamos dizer assim, soft skills, que são as habilidades comportamentais, se a gente olha só para os comportamentos, a gente está olhando para o pontinho último da pirâmide ou, né, a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por baixo disso que vai condicionar o modo da gente se comportar, por exemplo, nas negociações, nas interações, quando a gente recebe um não, quando a gente precisa argumentar a partir de uma contestação, quando a gente precisa manter a calma, quando a gente precisa manter o controle, quando a gente precisa pensar de forma um pouco mais sistêmica, quando a gente precisa se reorganizar para conseguir os resultados que a gente quer, né? Então, o que sustenta esses aspectos? Quando a gente vai falar de processo perceptivo, e aí vou fazer essa trilha para a gente chegar na autenticidade e a gente chegar no protagonismo, né? Então, quando a gente fala essa primeira dimensão que é fundamental para self-skill, que é o processo perceptivo, tá vendo? Nós estamos falando do primeiro modo de conhecer uma realidade. Tudo na nossa vida começa por aqui, começa pelo processo perceptivo. E esse processo perceptivo ele tem 3 níveis. Né? Olha que interessante, a gente está falando de técnica de autoconhecimento. Não está falando só de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa muito ampla. Agora, falar de técnica de autoconhecimento significa o modo como eu posso me organizar tecnicamente na minha capacidade racional para me conhecer. Então, quando a gente fala de processo perceptivo, nós estamos falando de 3 níveis. O primeiro nível é o esteroceptivo, né? Onde a gente tem um impacto com uma determinada realidade no nosso dia a dia. O segundo nível é um nível proprioceptivo. Tá vendo? Eu torno próprio um aspecto daquela realidade que me toca. E chega num terceiro nível, que é o nível egoceptivo. Tá vendo? Eu transformo aquilo meu próprio. Do próprio para o egoceptivo é onde eu estabeleço o aspecto de identidade. É onde eu faço a verificação. É para mim, não é para mim. Tá vendo? Eu torno próprio aquele modo de conhecer aquela realidade. Olha que interessante. O modo como eu conheço aquela realidade, e aí vem as inúmeras pesquisas, por exemplo, para falar do viés de percepção, tá vendo? O viés perceptivo, as lentes que vão sendo construídas ao longo da nossa história de vida, que vão dando para a gente uma conotação de interpretação do que acontece com a gente, tá vendo? Que é influenciado pelas nossas crenças, pelos nossos valores, que veio sendo estruturado pelo ambiente onde a gente nasceu. As primeiras pessoas com quem a gente estabeleceu as relações, os nossos pais, os nossos familiares, tá vendo? Tem o componente religioso, tem o componente ideológico, tem um conjunto de informações que vai estruturando o nosso processo perceptivo. E a partir dali a gente começa a lidar com a realidade, lidar com o mundo de determinado modo, tá vendo? A gente vai estabelecendo o nosso modo de enxergar a realidade. Que, por um lado, é estruturado de fora, tá vendo? E, por outro lado, tem um componente interno, que é próprio de cada um, que tem a ver com a nossa identidade. E é onde começa a se estruturar o primeiro conflito. A primeira negociação que a gente faz é com esse conjunto de informações de fora e o conjunto de informações de dentro. Porque, não sei vocês, mas muitas vezes na vida a gente tem aquela sensação que a gente quer ir para um lado e está todo mundo de fora dizendo que é para o outro. A gente entende o que é certo para nós, mas lá fora, aqui fora dizem isso não está certo, isso não está justo, isso não está correto, isso não é ético, tá vendo? Então, tem muitas situações onde a gente começa a se ver uma necessidade de negociar
as próprias necessidades. É a primeira negociação. O modo de perceber, o modo de organizar o nosso processo perceptivo depois condiciona o modo de vivência emocional. O modo como a gente vive, por exemplo, se a gente percebe algo como uma ameaça, aquela vivência emocional pode nos trazer medo, pode nos trazer apreensão, pode nos colocar em uma situação de angústia, tá vendo? Uma situação de frustração e assim por diante. Ou seja, essas vivências emocionais parecem que não, mas elas condicionam o nosso processo racional. Então, a vivência emocional ela vai estruturando os nossos sentimentos, o modo como a gente experiencia e vivencia as coisas. E isso vai dando para a gente uma espécie de base de dados onde a gente vai consultando, tá vendo? Se você, por exemplo, teve muitas experiências onde a negociação vai para um lugar, tá vendo, de estresse, vai para um lugar de contestação muito forte, vai para um lugar onde você, para se afirmar, tem que se impor de um determinado modo, ou você não conseguindo se impor, você se retrai de um determinado modo, tá vendo? Aquelas experiências de interação vão dando para a gente uma espécie de informação por memória de que aquilo é uma ameaça. Então, é o sentimento que depois decide, vou ficar, não vou ficar, vou ser mais agressivo, não vou ser mais agressivo, vou ficar mais competitivo mesmo não querendo, não aquela sensação de que você cai na mesma armadilha sempre, tá vendo? Essa é a mudança do processo negocial, porque a gente vai reorganizar o processo negocial, o processo de interação com as pessoas a partir desse terceiro elemento aqui que a gente está falando, né, do processo racional. Então, processo perceptivo, processo emocional, processo racional e intelectivo, que é a base de escolha, a base das nossas escolhas é aí. A base das nossas decisões vem desse processo racional e intelectivo, tá vendo? É a nossa capacidade de medir coisas, tá vendo? Se você mede uma realidade, você pondera, você verifica e pondera, né? É o nosso modo de leitura, tá vendo? A gente é influenciado. E chegamos no último nível, que é o nível comportamental, que é o nível da ação, tá vendo? Culmina em uma ação, culmina a escolha, uma decisão, já é uma ação, tá vendo? Vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Vou conversar com essa pessoa, tomo uma atitude, estabeleço uma abordagem, uma estratégia específica de atuação. Tudo é um processo de ação que vem como resultado de uma avaliação, que pode ser muito rápida, pode ser um processo heurístico. E olha que interessante, pode ser intuitivo. Então, muitas situações que me chegam na parte racional consciente vêm da minha própria identidade, diretamente, sem intermediários. E outras vêm com filtros. O ponto de escolha é como a gente separar, né, quando vem. Então, quando a gente está falando de ação, a ação é onde a gente colhe o resultado. Toda vez que a gente age, tem uma consequência, né? Vamos falar de karma. Então, podemos falar de a lei das consequências, né? Karma é tudo que vem como consequência daquilo que você faz. Sei lá, se você quiser falar de dharma, né? Também é uma consequência. Então, uma consequência negativa de uma ação que você fez, que produziu um resultado que não estava conforme aquilo que você tinha de expectativa e necessidade. Por exemplo, seus interesses, né? O que você precisa, aquilo que pode te ampliar o teu alcance, te trazer ganhos. Ou pode ser algo negativo, a partir da tua ação. Veio oposição, veio fechamento, veio perda, né? Veio distanciamento, polarização. Então, o resultado é onde a minha ação é qualificada. E qualificada para quê? Para a minha identidade, tá vendo? Reforça ou não minha identidade. Reforça ou não o meu projeto, né, individual de cada um de nós. O Zé, a Natália, a Ana Paula, a Raquel, né, a Denise, a Sabrina, a Suzana,
pessoas que eu estou vendo aqui, o Paulo, ou seja, nós somos indivíduos. Esse nome parece ao acaso, mas não é, nós somos indivisíveis, está vendo? Podia ter 1000 telas, 1000 telinhas aqui e a gente ia achar a Ana Paula. A gente achava o Marcelo, achava a Natália, está vendo? Porque nós temos uma configuração individual. Ou seja, nós somos únicos, irrepetíveis e distintos. Isso é identidade, é aquilo que nos identifica, só nós. É um processo natural, não passa pelo código social. Está vendo? O código social define o Zé Hilário é uma boa pessoa ou não. Está vendo? O Zé Hilário é uma pessoa correta ou não. Isso é o código social. O código natural nosso tem uma outra leitura, está vendo? Não passa por ali. Então, por exemplo, nosso corpo, se a gente olhar, ele obedece a uma lei natural. Todo o funcionamento do nosso corpo, das nossas células, do modo como a gente é constituído, das relações entre os nossos órgãos, tudo obedece a uma lei natural. Se a gente olhar um alimento que foi bem escolhido, para a necessidade que a gente tinha naquele momento, nos faz mais. Nos traz uma sensação de bem-estar. Está vendo? E os nutrientes potencializam todo a nossa unidade de ação, vamos dizer assim. Está vendo? Igual um alimento mal escolhido, numa hora diferente, de uma hora, tá vendo? Os ciclos circadianos, o modo como o nosso corpo reage a cada hora do dia, tudo isso são conhecimentos milenares, tá vendo? Que vão nos ajudando depois a entender a gente mesmo. Quando a gente fala de autenticidade, a gente pode também falar sobre nossa identidade, o que fortalece e o que não fortalece a minha identidade. Isso é um processo de autoconhecimento técnico que nos ajuda já a posicionar no nível racional que existe, sim, uma possibilidade de você escolher conforme o seu projeto de natureza ou disforme. Mesmo serve para a escolha de alimentos, serve para a escolha de situações, de pessoas, de relações. Então, a primeira negociação é interna. Então, o nosso comportamento ele é consequencial do nosso processo racional, que é lastreado pelo nosso estado emotivo sentimental, que tem a sua origem no nosso processo perceptivo. Então, eu falei para a Natália que ia usar só 2 slides hoje. Natália, olha que milagre, hein? Porque eu sou o cara dos slides. A Ana Paula sabe disso. Eu vou passar na tela aqui para vocês, só para a gente ter um esquema gráfico. Vamos ver se vai sair. Está vendo? Aqui, deixa eu botar no mute. É como se a gente estivesse agora visualizando, pegando um slide de um dos percursos que a gente já fez aqui, que eu faço com alunos, empresários, etc. Está vendo? A identidade, eu tenho um processo perceptivo, um processo de emoção, sentimento, razão e ação. Está vendo que a gente olha a pontinha, que são as ações. Por exemplo, a ação de alguém pode nos irritar, que alguma pessoa fala, ou que uma pessoa faz, ou que ela deixa de fazer. Só que quando a gente fala, eu fiquei irritado pela ação do outro, está vendo? Esse é um processo que ocorre dentro da gente, que pode me gerar uma resposta, uma reação. Eu posso tentar entender o que fez com que ele me trouxesse aquela informação daquele jeito, ou a oposição que ele está fazendo, ou a forma como ele está colocando aquilo naquela interação, por exemplo, numa negociação. Eu posso reagir de um outro modo, me sentindo ameaçado, também, está vendo? Contra-argumentar, com agressividade, ou tentando desqualificar o outro lado para defender a minha própria identidade. No final das contas, a gente está sempre no processo de defender uma identidade, que pode ser real, mas pode ser fictícia. A gente pode achar que a gente é de um jeito, mas a gente é de outro, né, na natureza. Então, o processo de autoconhecimento vem também daqui, tá vendo? Eu tenho uma série de estruturas que agem, dinâmicas que agem dentro de mim, que me convidam a
entender depois os meus comportamentos, os meus pensamentos, os meus limites, os meus impedimentos, o modo de eu atuar. Às vezes eu atuo super centrado numa negociação com um determinado tipo de pessoa. Com outro determinado tipo de pessoa, mesmo tipo de situação, de ação, de negociação, eu atuo de outro modo. Desconectado, não consigo me controlar emocionalmente, não consigo pensar direito. Estou num processo mais de defesa do que de interação, de uma conexão diferenciada. Tá? Então, tudo isso tem a ver com o antes das soft skills, vamos dizer assim, tá vendo? São as self skills. Então, quando a gente fala de autenticidade, o que a gente está falando? Da minha capacidade de ser, na história, o que a minha identidade prevê como projeto possível de ser realizado. Quando eu falo de minha capacidade de ser na história, eu estou falando da ação, tá vendo? No aqui e agora, na categoria de espaço e tempo. Dia 27, 8h05 da noite, tá vendo? Isso aqui é história. Estamos aqui reunidos, estamos aqui interagindo. Quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou atender um cliente, quando eu vou negociar, quando eu vou fazer qualquer ação específica, eu estou fazendo a ação na história. Tá vendo? Negociar de forma autêntica tem a ver com essa conformidade com o meu processo identitário. Quanto mais eu conheço de mim, sem filtros, tá vendo? Mas primeira coisa, entender os filtros. Depois, entender o que eu sou e o que eu não sou. Né? As velhas perguntas filosóficas de sempre, desde que a gente é, né, ser humano. Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Né? As pessoas falam, se for para conversar sobre isso, não vai dar. Não, mas é sobre isso que a gente precisa conversar. Porque é isso que nos identifica. O nosso processo autêntico vem daí. Né? Essa capacidade de, quando você vai no cartório, né? Você vai autenticar um documento, o que você leva? O original. Tá vendo? Então, quando você vai autenticar a sua ação no teu dia a dia, a gente tem que estar junto com o original da nossa identidade. Porque quando a ação é conforme a minha identidade, ela me amplia. Se ela não é conforme a minha identidade, ela me diminui. Diminui, inclusive, o meu potencial de resultado nas negociações. Então, boa parte do trabalho que eu faço, muitas vezes, com clientes, na mentoria, é ajudá-lo a perceber o que é dele e o que não é. Porque ele vai agir de todo jeito. Né? O ponto é como tornar a ação conforme ao seu potencial. E aqui um outro slide, porque aí nos ajuda a entender mais especificamente, mais tecnicamente do que a gente está falando. Vendo? Tem uma parte nossa que é consciente, que normalmente, está vendo? Está do processo da razão para a ação, que a gente poderia chamar de um eu consciente. E tem uma parte nossa também, que somos nós, está vendo? Que é inconsciente. Inclusive, uma das definições de inconsciente na própria psicologia quer dizer tudo que eu sou, mas não sei que sou. Se a gente fosse simplificar, tudo que eu sou, mas não sei que eu sou. É meu, sou eu, mas eu não sei como funciona. Eu só vejo o efeito. Não entendo o processo causante. Está vendo? Por que eu me emociono desse jeito? Por que eu, naquele momento, naquela situação, que eu tinha tudo preparado, estava tudo pronto, estava tudo né, fortalecido dentro de mim, uma palavra, um gesto, uma situação específica, com aquele tipo de pessoa, eu perdi o centro. Inclusive, isso, né, vai no processo comunicacional depois. Então,
o convite aqui é, existe o aspecto físico nosso, tá? Tangível, mensurável pela ciência tradicional, tá vendo? Positivista, que mensura desse modo, tá vendo? Porque a ciência, ela tradicional, ela aprendeu a identificar o como, mas ela não identifica o que. Ela descreve o processo, mas ela acaba não estabelecendo a estrutura, a pesquisa sobre o que e de quem, né? Então, é como se a gente estivesse falando de, quando a gente fala de ciência, a gente está falando do global, como uma lei, né? O direito trata desse modo, né? Todos em interação social, respeitando uma lei que estabelece as relações de um modo que funcione para todos. Depois tem uma lei pessoal, tá vendo? Tem uma lei identitária, tem uma lei de cada um de nós aqui individual. Então, esse aspecto que nós não conhecemos de nós, que é inconsciente, é o aspecto metafísico, transcendente, tá vendo? Transcende. Se a gente olhar, e aqui trouxe esse esquema mais para que a gente tivesse essa referência, a gente olhar, por exemplo, a ação na história é aqui e agora. Né? Tá vendo? É físico. Nós estamos aqui juntos, medindo, marca uma reunião para as 3 horas da tarde, na terça-feira da semana que vem. Tá vendo? Aquilo é tempo e espaço. O meu corpo é físico. Matéria. Tá vendo? Mas o meu ser, de forma geral, quando eu penso na mente, é metafísica. Transcende as categorias de espaço e tempo. Porque eu posso lembrar de coisas do passado. Eu posso me ver, inclusive, fora do meu corpo, me vendo agindo. Né? Mas, Marcelo, não fez sentido você ficar daquele jeito. Não fez sentido você se comportar daquele modo. Tá vendo? Eu posso estar me vendo, inclusive, fora do meu comportamento e pensando sobre mim. O próprio indivíduo pode se ver destacado dele mesmo, pensando sobre ele. Eu posso me projetar para o futuro. Eu posso me projetar na reunião de terça-feira, às 3 da tarde. Entendeu? Ou seja, evade as categorias. É metafísico esse processo. Que a gente trata como algo místico, quando não é místico. Ele é muito racional, se a gente quiser, né, definir assim também. Ou seja, porque faz parte da gente, é porque a gente não conhece, então a gente coloca um quartinho escuro daqueles que a gente guarda coisa em casa que a gente não sabe nem o que tem mais lá. Né? É um lugar que a gente acaba não visitando, vamos dizer assim. Então, o meu processo racional consciente, ele tem o potencial de fazer a intermediação, olha que interessante, fazer a intermediação entre a informação que parte da minha identidade e a ação histórica vencedora. Vencedora do ponto de vista é para mim, funciona para mim, fortalece a minha identidade. Está vendo? O meu processo racional faz a intermediação entre a história e a minha identidade. Onde que eu tenho que trabalhar fortemente? Na razão. Que a razão me ajuda a entender o meu processo emocional também, a minha vivência emocional, aquilo que eu sinto no corpo. Tá vendo? O batimento aumenta, a minha cara fica vermelha, tá vendo? A pupila dilata, os lábios ficam pequenos. Tudo acontece fisicamente, tá vendo? Por um processo que veio de uma informação, de uma dinâmica metafísica. Né? Ela é psicossomática. Ana Paula aqui conhece muito melhor do que eu os aspectos psicossomáticos de estudos, mas se estuda a psicossomática em muitos níveis. E por que não na negociação, tá vendo? O meu modo de falar, o meu modo de interagir. Sim, a Suzana está falando, está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, é psicossomático. Né? Começa psíquico, o processo. A fala é um processo psicossomático, já pensaram? Eu penso em algo e verbalizo.
A fala é psicossomática. E a psicossomática pode ser tanto para um bom resultado, quanto para um resultado que não é tão bom, né? Não faz parte da minha identidade. Então, por ação histórica, nós estamos falando, nós estamos, né, entendendo a ação em direção ou em conexão com as situações e com as pessoas, na história. Portanto, nós estamos falando de um processo relacional. Esse é o ponto-chave. Que se dá tanto a nível pessoal, eu comigo mesmo, está vendo a relação da minha consciência com a minha identidade, como também a nível interpessoal, que é o processo seguinte, a minha relação com os outros. Então, a primeira negociação acontece dentro, que depois se transforma e faz uma transposição para tudo que acontece fora. E depois de fora, né, nas interrelações, vem uma nova informação, um novo impacto. E o meu processo perceptivo processa aquilo, tá vendo? Que depois me qualifica na minha vivência emocional. Se eu vejo a relação, aquela situação, mesmo delicada, importante, de divergência, como uma oportunidade, a minha vivência emocional muda. E me qualifica num processo de ação que funciona, resolve a divergência. Ou seja, quando a gente está falando do processo relacional, a gente está falando, aí sim, estão falando da autenticidade, né? Aí, agora, no processo relacional é onde eu posso exercer o meu protagonismo. Ou seja, o protagonismo, ele é necessário, né? Ele é, vamos dizer assim, a condição do protagonismo acontecer é a condição da relação. Estou vendo que o Paulo colocou aqui, ó. Ainda mais se formos entender o todo pelo viés do inconsciente coletivo, né? A egrégora consciente, toda a natureza humana, física, metafísica, com certeza. Eu acho que mais do que nunca, né, essas conversas estão vindo à tona, essas percepções, o que antes era tratado até como um tabu, né? Por exemplo, no meio corporativo, no meio empresarial, está se entendendo que tudo são relações, né? As relações que eu faço comigo, depois as relações que eu realizo com os outros. O meu protagonismo, proto, né, vem de primeiro, né, e agonistes é ator, né, é o lutador, o competidor, tá vendo? Então, o protagonismo é o ator principal da própria vida, o protagonista, né, se a gente pudesse olhar assim. Nós temos uma existência, cada um de nós aqui, e nós avaliarmos, fazemos uma revisão crítica para saber, eu estou agindo como o ator principal da minha própria vida? Ou estou sendo agido? Né? Quando a gente vai falar de protagonismo, a gente traz esse aspecto. Então, primeiro, uma relação autêntica comigo mesmo. Essa é a primeira. Para então estabelecer uma relação autêntica com o outro. Aí, está vendo, o processo de autenticação, né, de autenticidade, ele se dá por ampliação do que eu já fiz dentro e se estabelece fora, na relação com o outro. As nossas negociações, elas são oportunidades reais de exercer o nosso protagonismo. Olha que interessante, está vendo? É na dialética social que a gente se testa, que a gente tem necessidades, a gente tem interesse, tem coisas importantes para a gente realizar na vida e para crescer. Mas a gente não pode fazer isso sozinho, né? É impensável o ser humano sozinho. Ele só é pensável, né, no seu crescimento na dialética que ele faz com os outros. Inicialmente com, né, as pessoas de origem ali, a família, depois o seu crescimento que vai ampliando. Olha, o raio de ampliação nosso é infindável, é infinito. E uma oportunidade, olha só que interessante, as negociações também são uma oportunidade para o outro também exercer o seu protagonismo. Então, a relação autêntica é quando nós conseguimos estabelecer um modo de convergência de maneira que as proporções se definam
dentro de soluções que façam sentido para reforçar as identidades de quem está negociando. O erro que eu faço, muitas vezes, é quando eu me coloco como, né, o único protagonista, o único que tem necessidades, o único que tem interesses, o único que tem coisas importantes para conseguir, e não enxergo o outro mais. Quando eu começo a enxergar o outro nesse aspecto, tá vendo? Metafísico, por dentro, é antes da ação, é por dentro, é uma conexão direta. Se tudo está integrado entre nós, dentro de nós, por que não estaria integrado fora de nós? Cada ação que eu faço reverbera no ambiente circunstante, no lugar onde eu impacto e vivo. E cada ação que aquele ambiente tem, impacta em mim. Meu processo perceptivo está sempre presente ali, tá vendo? Como é que eu me percebo, como é que eu percebo o outro, como é que eu percebo as relações. Então, usando essa ótica de análise, né, a partir de uma perspectiva que leva em consideração, primeiro, as nossas self-skills, utilizando nossas interpersonal skills, né, a gente pode potencializar as nossas negociações. Vendo? O elemento adicional aqui são as self-skills potencializando as soft skills. E aí a gente tem ganhos, tá vendo? Relacionais, ganhos de protagonismo, ganhos de sentimento de autorrealização, na medida em que a gente, nas interações, em todos os ambientes, consegue estabelecer relações positivas, inter-relações positivas, inclusive utilizando a própria identidade para falar: esse é o tipo de relação que eu não quero ter mais, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de ambiente. Né? E aí a gente começa a escolher pessoas e ambientes, se estiver fazendo conforme a identidade, que reforça. Por isso que as pessoas escolhem empresas, tá vendo? Escolhem grupos, escolhem experiências e também desescolhem, né? Agora tem o agora está famoso, então desescolhem aquela empresa. É um talento falando que não quer mais ficar ali, porque também, né? Enfim, não é ali, ou numa equipe, ou num projeto, etc. Então, se a gente começa nessa parte final, tá vendo? Fazer uma ponte com os elementos né, que estruturam o projeto de negociação de Harvard, o método, vamos dizer assim, se a gente fala de interesses, por exemplo, né, em que medida realmente esses interesses que eu acho que são meus, que eu acho que são importantes, reforçam a minha identidade? Porque eu posso, se eu falo só de interesse, o interesse não é um salvo-conduto. A gente olha para o método só falar, tem que entender os interesses, é muito mais profundo do que isso. Né? Porque aquela pessoa, quantos clientes, quantas situações, eu e tantas pessoas aqui, no diálogo, na conversa, no atendimento, começa a perceber que aqueles interesses que estavam na superfície, de fato, não fazem consonância, conformidade com a própria identidade da pessoa. E aí o ponto primeiro de negociação é entender os próprios interesses, efetivamente, que realmente depois se traduzem em ação. Está vendo? A ação vem depois, porque a ação ela é em direção ela é histórica. Se você faz numa negociação, tudo que você fala, tudo que você não fala, tudo que são comportamentos, atos, tem impacto. Então, já que tem impacto, vamos impactar em favor, né, da relação para funcionar. Me aumentam, alimentam minhas estruturas, me aumentam ou alimentam minhas estruturas complexuais, né? Porque dentro desse esquema que eu mostrei para vocês simplificado, tem todo um outro conjunto de situações. Porque tem ali o complexo, tem o que desvia a informação original, entendeu? Tem os mecanismos de defesa, tudo inconsciente. E na medida que você vai conscientizando, você vai conhecendo efetivamente o que é o teu território e o que não é. É como se fosse, assim, uma figura. Imagina que você tem uma casa de 700 metros quadrados. É tua. Bom, né? E você mora em 30 metros quadrados dessa casa. Está lá.
tua disposição, muita coisa que é tua, é toda tua. Só que a gente anda do quarto para uma outra cozinhazinha pequena e usa um ou outro ambiente, tá vendo? Quando a gente fala de autoconhecimento, vamos dar uma volta nessa casa. E conhecer lugares que você não conhece, que são seus. Tá vendo? E tem ambientes nessa casa que não vão te fazer tão bem. Mas você vai saber, né, que ali não é... Isso aqui é um ambiente que eu não quero. Vou fechar isso aqui e deixo quieto lá. E tem outras coisas que vão te fazer muito bem. Estão lá à tua disposição, são recursos à sua disposição, à nossa disposição. E a gente não usa. Então, quando a gente fala de interesses, vai por aí. Quando a gente fala de opções, tá vendo? Já é um outro momento. Qual a opção pode ser? A ação otimal. Qual a ação otimal que pode gerar síntese, uma síntese, tá vendo? De necessidades contrapostas. Muitas vezes semelhantes, muitas vezes contrapostas, muitas vezes complementares. As opções vão na direção de sintetizar a divergência que eu e a Natália estamos tendo, por exemplo, tá vendo? O ponto é, quando eu uso o critério da identidade, o critério da autenticidade, as proporções ficam evidentes nas negociações. Olha que interessante, né? Quando a gente consegue entender as proporções, o que é meu, o que não é, o que é da Natália, o que tá vendo, não é, autenticamente, a solução quase que naturalmente surge. O ponto é, quando essas proporções não estão claras, essas medidas, tá vendo, que são estabelecidas nas inter-relações, nas contraposições dialéticas não ficam claras, a gente não enxerga a solução. As opções não fazem sentido, não aparecem, não crescem, não solucionam a situação. E aí, quando a gente vai para o terceiro elemento, né, de legitimidade, olha que interessante. O terceiro elemento de legitimidade, como soft skills, como conceito, como ferramenta, é muito potente. Porém, se eu tenho uma ideia errada do que é importante para mim, é fácil eu identificar elementos, critérios objetivos que reforçam a minha posição, que reforçam a minha opção, mas que no final não me trazem ganho de identidade. Então, eu gosto da palavra legitimidade para definir esse critério, porque tem que estar legítimo conforme a nossa identidade. Aí sim, porque aí tá vendo, não basta ter um critério externo independente, ele deve estar em conformidade com a minha identidade, porque esse é o ponto de partida para identificar o critério objetivo. O critério subjetivo é que identifica o critério objetivo. É o critério subjetivo que qualifica a informação fora e fala isso aqui, objetivamente falando, tá, representa a minha vontade. Então, eu posso ter razão no plano subjetivo, mas eu devo estar alicerçado no plano objetivo também. Olha que interessante, tá vendo? Então, o critério objetivo ele dá essa força. Porque olha só, se você pegar sócios quando estão fazendo uma dissolução de sociedade, subjetivamente, um dos sócios pode ter toda a razão naquela relação, porque ele foi o que ficou 90% do tempo na empresa. Se dedicou, ajudou a crescer, fez, o outro ia de vez em quando, não se envolvia tanto, tá vendo? A empresa cresceu pela força de um deles, tá vendo? Mais de um deles. Então, dentro dele, ele fala, isso é muito mais meu do que dele. E com o tempo, ele foi se distanciando e eu fui ficando. Então, tem o meu território aqui. Só que no contrato está escrito 50-50. Está vendo? Esse é um critério objetivo, que invalida o critério subjetivo. Porque, no final das contas, se ele não chegar numa outra composição negocial com ele, com o sócio, se eles forem para a justiça, vai ser aplicado o critério do contrato. Não é isso?
por mais que ele tenha 90, ele vai sair com 50. Então, essa reflexão é feita antes, porque na ação ele pode se colocar tão, né, fortemente, com razão interna, tá vendo? É meu território isso aqui. Mas se eu não objetifico isso de um modo que seja racional, fazer o uso racional da força, o que eu tenho é, inclusive, uma própria empresa que vai, né, se dissolver juridicamente até. Pode levar anos, ela pode ficar até impedida. Eu quero investir, eu tenho um investidor que vai entrar, mas eu não posso, porque está sob júdice, está uma confusão, tá vendo? Então, só para dar um exemplo de como é que a gente vai transpondo esse universo, tá vendo? Subjetivo metafísico para o universo objetivo. Como é que a gente transpõe as self skills para as soft skills? E aí depois a gente tem um resultado objetivo nas nossas negociações. E aí o mesmo vai valer para a comunicação e para a relação, os outros elementos do método, tá vendo? Porque a minha comunicação, ela é desenvolvida uma combinação do meu estado subjetivo com o meu ferramental objetivo racional. Quantas vezes eu tenho que sentar trabalhando com empresários, né? Assim, vamos lá, como é que você vai falar na reunião isso que você está me dizendo que é importante para você? Porque na hora que ele fala, do modo como ele fala, ele põe tudo a perder. Ele gera oposição, ele gera divergência, ele gera mais tempo para resolver aquilo. O que não era um problema vira um problema para resolver o problema. Então, não faz sentido para o business dele, né? Um empresário, empreendedor, por exemplo, ele é muito de resultado. Se você falar do custo-benefício, ele também, rapidamente ele transfere para esse aspecto racional, é verdade, se eu fizer assim, dá certo, dá, então deixa eu me reorganizar. Então, a nossa comunicação já é um depois. Mas na palavra, comunicação, né, tornar uma ação comum, estabelecer uma conexão com o outro, de pensamento, de sentimento, de entendimento, de compreensão. Comunicação, ela é efetiva quando ela gera compreensão e ela gera o resultado que estava sendo esperado. Então, se internamente, olha que interessante, a comunicação, nesse aspecto metafísico, ela se dá antes da palavra. Se internamente, olha que interessante, se internamente eu não acredito naquilo que eu estou falando, eu comunico para o outro antes de falar. E aí o depois é só um modo, tá vendo? O meu gestual, por isso que se fala tanto das pesquisas, né? O que você fala e o que o teu corpo e a tua paralinguagem falam estão alinhados, porque muitas vezes a gente está ouvindo uma pessoa e a gente olha para ela e fala assim, engraçado. Ela está dizendo que sim, mas a sensação que eu tenho é que ela está dizendo que não. Bom, tem a ver internamente, por isso que o processo de autenticidade, se a negociação interna funcionando bem, depois é mais um processo ferramental. Aí é soft skills pura, tá vendo? Ferramental, como eu falo, que palavras que eu uso, que modo que eu começo uma fala, né? O que eu falo que invalida o outro e ele fica, né? Que gatilhos que eu não devo apertar? Como é que eu faço a conversa fluir de um outro modo? Para me fazer entender, para entender o outro, etc. E fecho com o elemento da relação, né? Que aí a gente está falando, quando a gente fala de relação, tá vendo? A palavra ação está junto. E relação tem a ver com, no mínimo, dois. O primeiro sou eu, meu eu consciente, com o meu inconsciente identitário, todo o inconsciente que a gente estava falando, e depois a relação com o outro, que a gente estabelece uma díade, é um processo diádico. E o processo diádico pode ser positivo ou pode ser negativo. E é por meio das díades que a gente exerce o nosso protagonismo. Então, as negociações, as relações, as interações são oportunidades para exercer o nosso protagonismo.
desde que a gente tenha conscientizado isso, reorganizado os processos de entendimento de si próprios ao longo da vida, né? E elevando o nosso nível de maturidade a cada inter-relação. Ou seja, cada inter-relação é uma oportunidade para a gente se conhecer, conhecer o outro e conhecer o modo como a gente lida com as pessoas e com a gente mesmo. Difícil, muitas vezes, dolorido, muitas vezes, necessário, sem dúvida, né? Sempre. Então era isso, eu acho que o percurso era esse, fico à disposição, não quero passar muito da hora também, para a gente conversar, responder um outro ponto, mas basicamente era a ideia de trazer esse componente que se fala de um modo, às vezes, com tabus, com receios e tal, falar de um modo natural. Somos nós somos feitos assim, nós também temos uma parte metafísica que se transforma depois em ações concretas. Nós temos uma identidade que uns podem chamar de alma, outros podem chamar de essência, e outros podem chamar de um princípio inteligente, tá vendo? Que guia, né, a nossa intuição e que pode ser lida pela nossa consciência como qual a ação que funciona para mim e para o outro. Olha que interessante, né? Aquilo que preserva o que é importante para mim e estabelece uma relação funcional com o outro também. É isso, Natália, quando a gente fala de autenticidade e protagonismo nas negociações, né, quis dar para vocês essa... na verdade, essa é uma perspectiva que eu entendo desse modo também, né? Mas é basicamente o meu modo de ver, que é só o meu modo de ver. Bom, vou abrir então aqui o momento comentários, né? Tenho certeza que outras pessoas também vão querer partilhar algumas coisas, mas essa fala, Marcelo, me traz uma reflexão pessoal que eu fiz essa semana, inclusive. Eu li uma frase do Kobe Bryant falando assim: eu nunca quis ser o próximo Michael Jordan, sempre quis ser o Kobe Bryant. E eu lembro quando eu li essa frase, eu fiquei tão reflexiva, porque foi num momento justamente profissional que eu me olhava como negociadora e eu buscava referências. Então, eu sempre falava assim, não, eu quero pegar referencial de profissionais que me inspiram para eu observar neles, né, o que eles fazem, como eles aplicam as técnicas, como eles trazem, para que eu incorpore isso. Então, eu pegava o Marcelo, a Camille, ia pegando várias personalidades ali. E aí, coincidiu de no trabalho a gente estar tocando uma negociação e eu fiquei reflexiva porque a gente estava dando uma série de feedbacks para um colega meu do trabalho e ele falou assim, olha, pessoal, enfim, muito válido os feedbacks, agradeço, mas no meu sentir, a forma que eu agi era melhor para conduzir aquela negociação. E aí, quando ele trouxe isso, me veio um estalo de caramba, parece que eu estou indo no caminho oposto, né? Eu estou buscando referência, eu estou olhando demais para o externo, quem é que vai me dizer como negociar? O meu sentir, né? Meu colega respondeu. Era eu que estava ali com aquele outro, e na forma que eu falei e ele me respondeu, eu senti que era para ir por esse caminho. Entendo que vocês tiveram percepções diferentes, mas o que me guiou ali foi a minha presença. E aí foi que eu percebi que realmente esse caminho de autenticidade a gente trilha com a gente, né? Não é para ser o próximo Michael Jordan, o próximo Marcelo, a próxima Camille, é para a gente ser a Natália, o Marcelo, o Paulo, o José, cada um sendo uno e trazendo o que existe de melhor em nós nessa arte de negociar e cuidar das relações. Muito rico. Muito bem. Se não tivermos mais comentários, enfim, a ideia também não era para colocar de um modo que fosse as coisas são assim, não. Esse é um ponto de observação apenas, que pode ser acrescido dos tantos que a gente tem em cada um, nas vidas de cada um aqui. Marcelo,
Zé. Também não podia deixar de me manifestar. Primeiro, é sempre uma delícia te ouvir, sabe? Principalmente essa temática que toca, né? Na realidade, foi uma aula de saúde mental. Isso é fundamental para a gente, né? Ser melhor para a vida. Você falou de uma conformidade, né? De entender o meu conforme, a minha forma de ser. As empresas aprenderam as duras penas em algum momento, elas viram a integridade delas vazar, perderam a credibilidade e criaram objetivamente uma área de compliance, que é conformidade, né? E os indivíduos, nós como pessoas, começamos a correr atrás dessa tal conformidade, e você traz de uma maneira muito simples, muito limpa, cristalina, o que é esse compliance do indivíduo, né? A ponto do sujeito, do indivíduo, escolher onde é que quer fazer parte, né? E as empresas estão mostrando como é que elas são, né? Mas estão traduzindo uma autenticidade a partir de uma área muito objetiva, que é o compliance. E você está despertando em cada um de nós o nosso compliance individual. Passar por um software, se é isso ou se é aquilo, se eu sou aquilo ou se eu sou aquele outro. E a fronteira que você definiu entre razão e emoção está perfeito. É isso. É tênue, perigosa, delicadíssima, mas você coloca de uma maneira muito objetiva. Muito obrigado pela aula de saúde mental. Eu que agradeço, Zé. Olhando dessa perspectiva, achei muito interessante, nunca tinha pensado desse jeito, né? A gente usar essa analogia que você fez, o compliance pessoal, exatamente. Um conjunto de regras próprias, né, daquele indivíduo. O compliance sempre ajuda a gente a analisar, né? Estamos conforme ou não estamos conforme, né? As regras, eu acho que as regras da vida, né, naturais, elas são por si só, né, já inteligentes, né, dentro de um processo de o que é o melhor para o Zé, tá vendo? Isso está na célula do Zé, do Marcelo, nossa aqui. Ah lá, já é inteligente. Uma célula tem uma inteligência, né, cósmica. Entra o que é, não entra o que não é. Ela tem a função, ela sabe o que fazer. Essas trilhões de células que a gente tem, né? As células do estômago são diferentes das células do cérebro, são diferentes da célula da pele, né? Cada uma tem uma função e todas trabalhando juntas dão essa unidade de ação que a gente vê em nós, né? Nós somos uma empresa, né, de forma geral. Então, essas regras de compliance que as células obedecem, depois podem ser transpostas para um nível lógico da própria consciência, tá vendo? Quais são as minhas próprias, para fazer, né, tudo funcionar bem. Uma empresa cresce na medida da sua identidade, né? Sempre tem alguém que começou aquilo, né? Interessante, tem muitas empresas que você olha para a empresa, você lembra da pessoa, né? Você vê lá o Madeiro, você lembra do fundador, né? Você tem a identidade da pessoa. Quando começa a perder a identidade, parece que a gente está, né, em outro lugar, o resultado não é mais o mesmo. Então, é diário, eu acho, e momento a momento, é como se fosse uma necessidade constante de vigilância do próprio compliance, vamos dizer assim. Isso não é meu. E cresce, a gente cresce assim, eu acho. A gente evolui nesse processo muito fortemente, né? Entendendo a si próprio na relação consigo mesmo, na relação com os outros, né? Amplia esse território. Bom, saúde mental para todos nós. Muito bem. Raquel. Isso, não, só queria dizer rapidamente que, apesar da sua palestra ser mais voltada para a negociação empresarial, o que você falou hoje se aplica perfeitamente para a mediação e conciliação, que é a minha área, né?
Uhum. Então, essa semana mesmo eu tive uma experiência que tem tudo a ver com o que você falou. Foi o meu sexto sentido, a minha maneira de sentir, que eu não deixei não fechei aquela mediação, aquela conciliação, porque eu senti que não era nada daquilo que estava sendo dito. Então, assim, foi a minha percepção que me salvou, inclusive, de ter um problema, de fechar uma pessoa que ela não podia estar ali, né, fazendo, era uma idosa, doente, enfim. E aí foi a minha percepção que me salvou. Então, isso aí muito bem colocado, né? Quer dizer, cai direitinho também para mediação e conciliação. A gente pode aplicar muito o que você falou hoje. Então, parabéns. Como todos disseram, é muito bom ouvi-lo, né? Sempre. E sempre que eu puder, estarei aqui com você nas suas aulas e palestras. Obrigado, Raquel, sem dúvida. Essas são as experiências por evidência, né? Não é que falaram, que estavam nos livros, né? É evidência, né? Do ponto de onde eu vejo, né? Evidence, né? E ciência tem a ver com o ser, né? A conexão que você faz com a realidade que você está impactando e aquele conjunto de informações, tá vendo, que são processadas e claro, né? Te trazem a informação necessária, né? O ponto que a gente vai chamar depois de intuição. Né? A intuição é constante, né? É um radar, a gente está sempre... Agora, o nosso racional é que precisa depois, né, ganhar, né, uma capacidade de leitura. Eu costumo brincar assim, nós temos dentro da gente um super consultor que dá para a gente as melhores direções do que vai funcionar e o que não vai funcionar para a nossa vida. Só que ele fala em japonês. Entendeu? Então, a informação está lá. E se a gente não sabe decodificar aquela linguagem, a gente não capta, né? Não interpreta. Então, temos que entender essa linguagem, né, de nós próprios, essa linguagem da nossa identidade. Ela conversa o tempo todo com a gente. Né? O nosso corpo conversa, não precisa ir tão longe. O corpo é a nossa parte inconsciente mais tangível. O corpo, nas interações, a gente sabe, eles conversam com a gente. Essa intuição que a Raquel teve, provavelmente se ela estiver lembrando, ou tivesse atenta, ou estava atenta e pode ter lembrado assim, de como é que o corpo reage. O corpo fala com a gente o tempo todo. Fala, não, não, não. Sim, está tudo certo. Né? Então, a nossa própria leitura, código de leitura, pode nos ajudar a ampliar, né, a capacidade de entender essas informações que estão presentes. É como aqui onde a gente está agora. Se você, né, está com o telefone, você liga o telefone e põe num determinado canal, tá vendo? Começam a aparecer informações. As informações estão aqui. Você que fez a conexão, né? Ligou e fez a interconexão. É a mesma coisa, né, o nosso processo. Claro que depois isso entrando no nosso radar e a gente se aprofundando, vai ficando mais fácil a leitura. Muito bem. Né? Obrigado por esse momento de interação também. Quem não me conhece ali tem meu nome aqui também, me acha facilmente aí nas redes também, podem mandar mensagens e a gente vai interagindo, continuando. A gente está a um clique de distância, né? Conversando sempre que for necessário. Natália, obrigado pelo convite.